Senhoras e senhores, hoje o assunto é política e seus desdobramentos recentes. Situação lamentável, no meu ponto de vista, que é essa reunião de comensais em torno de uma mesa em que estarão presentes o presidente da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal e mais 9 ministros, exceção de André Mendonça, que por alguma razão justificou a ausência. Essa reunião, no meu ponto de vista, Antônio Gabriel, não tem nenhuma conotação republicana. É uma reunião que salta aos olhos dos leigos, que se trata de um ajuste de interesses entre o presidente da República e o Judiciário, e com o sentido e propósito presente, evidente, que salta aos olhos, que é de cooptar o Supremo Tribunal Federal como um órgão revisor das decisões, das pautas que estão sendo prejudicadas na ótica do presidente da República quando são revistas as decisões de veto que ele já manifestou em várias oportunidades e que volta para a Câmara ou para o Senado e são derrubados esses vetos. Ele vai judicializar toda essa situação, essa pauta que está aí acontecendo agora, aquela, por exemplo, das revisões de impostos, né, que seriam sido retirados, algumas empresas que foram favorecidas, parece que 17 empresas que foram favorecidas com a retirada, né, da isenção de impostos, e ele determinou o retorno, e a Câmara Federal derrubou os vetos, porque aquilo é extremamente relevante para a economia. São empresas que geram emprego, que oportunizam renda, etc, etc, etc. Então essa reunião de hoje, esse jantar, é de uma... não tem nem adjetivos para expressar o sentimento que tem de verificar que nunca, na história desse país, um juiz sentou à mesa para discutir ou, pelo menos, trocar ideias, nunca, nem isso, a respeito de assuntos que serão levados ao seu conhecimento mediante ações judiciais a serem interpostas. Olha o absurdo disso. O que tu tem para me falar sobre isso, meu amigo? Pois é, doutor Tito, a gente tem visto aí uma crescente invasão, né, do Poder Judiciário com os outros dois poderes, né, o Legislativo e o Executivo. O que eu tenho visto é que nunca na história do Brasil nós tivemos um judiciário tão ativo dentro da política nacional. Eles não estão se contendo em apenas se manifestar nos autos dos processos, né? E não estão se limitando a ser uma corte constituinte, né? Que vai julgar coisas que são específicas da nossa Constituição. Perfeito. Não, eles estão agindo em áreas que são do Executivo e que são também do Legislativo. E essa provocação está sendo feita e essa, digamos assim, liberdade foi dada justamente de governos esquerdistas anteriores, principalmente governos Lula e Dilma, porque a grande maioria dos ministros que aí estão foram escolhidos por eles. Então, existe uma série de aberrações que vieram sendo feitas devagarinho para chegar nesse absurdo que nós temos hoje. Então, a grande pergunta é, onde é que é o ponto de parada desse processo que está totalmente desequilibrado dentro da nossa política nacional? Quando que vai ser dado um basta para que esse poder judiciário que hoje está instituído dentro do nosso governo,
quando que ele vai voltar para o seu quadrado, né? Para trabalhar dentro das 4 linhas que lhe cabe, né? E isso é uma estratégia que é pensada. Se o senhor vê a história, se o senhor analisar bem, se começar a pensar sobre por que está desse jeito, isso foi pensado já há anos atrás, em que dentro de uma filosofia totalitária, que alguém mande nesse país. Que não exista essa democracia que a esquerda tanto gosta de falar, que ela seja maquiada como uma ditadura disfarçada e que as suas pautas e os seus interesses sejam sempre colocados em primeiro lugar. Então eles não aceitam a derrota por uma maioria conservadora, né? Então é sempre a pauta de uma minoria que está sendo levada adiante a forceps, né? Sem que tenha direito de defesa, né, dessa vontade da maioria da população brasileira. Perfeita observação. Agora é interessante, se tu colocar isso, como nós colocamos agora no ar, e isso vai ser visto por uma grande maioria que está acompanhando o nosso trabalho no programa, eles vão dizer que isso que tu estás falando é teoria da conspiração, quando na verdade não é. Eu acredito piamente que há uma ordem mesmo, há um comando que nós desconhecemos, mas que essa degradação, né, do judiciário, porque na minha opinião é uma degradação, na medida em que o judiciário se põe à mesa, se submete a uma reunião, jantar, para discutir pautas que provavelmente serão levadas à apreciação dos ministros, isto é de uma violência aos princípios mais elementares da ampla defesa e do devido processo legal. Porque isso é a violação do juiz. Isso é o juiz se corrompendo. Eu nunca esqueço que o meu velho foi juiz a vida inteira. E nós moramos em Santa Rosa, começou depois Cruz Alta, depois fomos para Cachoeira do Sul. O pai respondia por outras comarcas da região, do EV para Porto Alegre. O pai não aceitava convite de quem quer que seja da comunidade para fazer qualquer tipo de coisa. Ele só ia ao cinema com a minha mãe. Porque ele entendia que o juiz tem que estar equidistante. O juiz não pode se deixar contaminar, não só se deixar afetar por interesses que não sejam aqueles que estão nos autos do processo, com um direito que está sendo submetido à apreciação dele. Ele não pode ter simpatia pelo Antônio Gabriel, porque se ele tiver simpatia pelo Antônio Gabriel, ele não vai ser um juiz. Ele vai ser qualquer outra coisa, mas não será um juiz. O juiz tem que ter a independência absoluta. Ele tem que ser uma personalidade que não coexista no meio social praticamente. Mas hoje é uma vergonha. Eles jantam com os réus, né? Como está acontecendo, que tem réu que vai estar presente nesse jantar. Pode ter certeza que tem pendências de processos lá no Supremo Tribunal Federal, que são provavelmente senadores, deputados federais, e que tem interesse que o ministro continue sentado no seu processo e não traga para a pauta o processo dele. Vejam a promiscuidade que existe nesses poderes da República como estão hoje estabelecidos. É uma vergonha, meu amigo, uma vergonha. E para finalizar essa observação que eu faço, olha o disparate, o deboche do presidente da República em rede nacional levantar o dedo e dizer, pela primeira vez na história deste país, que é uma frase que ele adora dizer, e diz para tudo que é coisa, para o bem e para o mal, nós teremos um ministro comunista no Supremo Tribunal Federal, da envergadura de Flávio Dino. O sujeito que tinha até passagem lá suspeita no governo do Maranhão. Um sujeito que se revelou
absolutamente avesso das coisas da família, da sociedade, né, do direito propriamente dito, e se inclina para uma ideologia de esquerda vergonhosamente exposta, esclarecida, transpostas em todos os meios de comunicação. Ele diz claramente: sou comunista e tenho orgulho disso. E a complementa dizendo: sou comunista graças a Deus. Um paradoxo. Uma hipocrisia total, né? E o senhor está acostumado com as audiências, e o senhor também está acostumado com essa vida de fórum, né? Sim. O que acontece quando uma das testemunhas de uma das partes, quando você quer impugnar essa testemunha? Qual é a primeira coisa que você levanta, que o senhor levanta na hora de tentar impugnar uma testemunha da parte contrária? A relação dela de intimidade. Exato. Então, uma parte que o senhor vai dizer: não, mas eu não posso ouvir essa testemunha porque ela é amiga, frequenta a casa, frequenta churrascos, jantas, né, e festas, né, na casa da autora. Então, como é que vai ser testemunha imparcial? E aí, no momento que você prova que realmente tem essa semelhança, essa proximidade, essa familiaridade, né, de frequentar um a casa do outro, essa testemunha é impugnada. Agora, se não bastasse a testemunha, nós estamos vivendo o próprio juiz, né, frequentando a casa, né, de uma pessoa que já teve passagem pela polícia e já teve passagem, inclusive, dentro das grades, né, da Polícia Federal. Então, olha a que nível nós chegamos, né? Quando é que nós vamos dar um basta e voltar para uma realidade de moralidade, de ética, né, de moral, dentro do nosso cenário político, né? Nós estamos indo por um abismo que eu não sei se vai ter fundo, para que nós possamos lá dar um impulso e voltarmos de novo à tona, né? É muito preocupante. Eu não sei quando é que vai ser o ponto de reversão dessa caminhada que nós estamos tendo aí para o fundo do abismo. Vai ter um ponto. Pode ter certeza que vai haver essa oportunidade. Porque está todo mundo... Hoje deu outra situação bem interessante. Veja bem, com toda a mídia batendo no Bolsonaro, como vem batendo, não terminou ainda, parece que a campanha continua, Bolsonaro continua apanhando. Hoje, o Bolsonaro e os bolsonaristas. E os bolsonaristas juntos. Hoje a Folha de São Paulo, o Datafolha, que é uma puxadinha da Globo e comprometida, fez um levantamento dos votos que teriam hoje os eleitores de ambos os candidatos, Lula e Bolsonaro. Qual o percentual de eleitores de Lula e de Bolsonaro que se arrependeram do voto neles? Lula, 90% continuaram com o Lula e 9% até a 10%, porque acho que 1% de não sabe ou não opinou. E o Bolsonaro, 91% ficam com o Bolsonaro, mesmo ele tendo feito o que fez, perdido a eleição e ao mesmo tempo deixou tanta gente decepcionada, porque foi uma frustração tremenda que até resultou naquela invasão da Praça dos Três Poderes, pela frustração e pela certeza de que houve alguma coisa que não atendeu os princípios republicanos naquela eleição de 2022. Mas vejam como está polarizado e como tem o Bolsonaro seus eleitores devotos. E acho que é muito mais que 91%. Eles deram um pouquinho acima do Lula, mas eu acho que o Bolsonaro tem quase que 100%. Se não tem mais já daqueles que votaram nele, em vista de que o Lula deve estar perdendo o voto. Agora, isso foi uma firula que eu coloquei aqui para elemento de discussão. Mas o que tu falaste é verdade. Se a testemunha pode ser impugnada porque frequenta a casa, toma chimarrão junto, etc., em razão da intimidade,
e que isso compromete a sua isenção, imagina o juiz. Agora eu quero saber que partido e quem vai, quando isso chegar até o Supremo Tribunal Federal, cogitar de alegar esse comprometimento pela ausência de imparcialidade do juiz, do julgador. Eu acho que não vai ter, doutor Tito, porque o avanço do STF é tão grande que se eles quisessem fazer alguma coisa para frear esse ímpeto aí do STF, já teriam feito isso antes, porque eles já deram sinais anteriormente de que estão abusando, né, do poder. Então, qual é o juiz em outro país sério que fica dando entrevistas, que fica dando palestras, que recebe passagem diária, despesa toda paga, não só para ele, mas para a família inteira, para dar palestras em um outro país? Isso tudo, que nem nós vimos na questão do Alexandre de Moraes há pouco tempo atrás, pago por um dos réus que vai ter o processo julgado pelo STF logo, logo. Que loucura. Então, se era para ser dado um basta, motivos já foram dados o suficiente, né? E a mesma coisa para o basta também para o avanço do comunismo no nosso país, sendo que a grande maioria da população brasileira não é comunista, é conservadora, defende família, defende filhos, é contra o aborto, é contra as drogas, é contra todas as pautas, né, desse regime comunista que aí está. E eu sempre digo, na verdade, o fato de ter deixado a população brasileira não ter se revoltado e ter permitido que a justiça não, que o STF soltasse o Lula da cadeia, ali seria um motivo suficiente para nós termos já uma revolta popular, né, para ter uma indisciplina por parte da população para ir às ruas e, se for o caso, pedir o fechamento, inclusive, do STF. Mas isso é inconstitucional. Inconstitucional é tirar um ladrão da cadeia e anular suas sentenças de forma arbitrária, como foi feito. Sim. Então nós estamos invertendo hoje a ordem das coisas. Hoje o ladrão tem mais direito do que o policial. É uma inversão de valores. Exato. Absoluta inversão de valores. Mas essa discussão da extinção do Supremo Tribunal Federal já existe. Que eu acho que já num programa anterior eu coloquei que nós temos duas Supremas Cortes. O STJ, Supremo Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal. Que esse segundo teria que só examinar assuntos de natureza constitucional. Ele agora virou até um órgão de direito penal, um julgador de processos de natureza penal, como é o caso agora do inquérito do fim do mundo, né, interminável, em que o Alexandre de Moraes é o titular da ação penal, em viés do Ministério Público, ele é o instrutor do processo, ele é o juiz e ele é depois o executor da pena. Olha que absurdo, é uma heresia jurídica jamais vista em qualquer país democrático. Mas está na hora de se propor uma extinção do Supremo Tribunal Federal. E aí a pauta do STJ absorve a questão constitucional do Supremo. Isso é muito antigo, já tem essa discussão. Porque o Supremo Tribunal Federal hoje virou um órgão político e, pior do que político, um escroto partidário, né? Escroto, um lado só, que só está servindo aos interesses do atual presidente Luiz Inácio, que nada mais é do que um ex-condenado e que foi libertado através de embargos declaratórios e em habeas corpus. Eu nunca vi disso. Outra heresia que não existe em qualquer país do mundo. Os embargos declaratórios, eu disse num programa anterior, ele só pode examinar obscuridade, contradição e omissão de julgado. Ou seja, só para esclarecer um ponto obscuro, um ponto contraditório ou um ponto omisso. Mas ele não pode revisar a decisão originária. Não pode. Ele só esclarece. E os caras revisam
para anular e tornar inelegível um sujeito que é lesa pátria. O crime dele é um dos mais severos. Em qualquer país do mundo é pena capital. E ele foi um lesa pátria e colocou de volta fortunas que foram levadas daqui. Não sei quantos bilhões. Petrobras e outras estatais. E a Lava Jato examinou e conseguiu verificar e condenar toda essa gente. E agora estão tudo de volta. Tem um que pegou 400 anos de alguma coisa de cadeia lá no Rio de Janeiro, governador do Rio, o Cabral, agora solto. A impunidade nesse país, ela começa por cima, não é por baixo. Claro que por baixo também acontece o pequeno que se torna impune, mas ele tem onde se espelhar. Se não acontece nada com o Luiz Inácio, por que vai acontecer comigo? Olha o absurdo. Eu acho que com esses argumentos nós encerramos o programa de hoje. Muito obrigado pela presença, meu querido. Então tá? Eu que tenho a agradecer.